Minha dupla, adoro, que delícia poder fechar o ano, a última semana, encontrando com eles. Eu amo começar a semana com eles, já digo isso sempre e é verdade, doutor Roberto Navarro, nosso nutrólogo querido, bem-vindo. E nossa chefe Malu Lobo, sempre também Obrigada, maravilhosa. Oi, gente. Aí esse quadro, eu acho que assim, a gente estreou há pouco tempo, mas ele já pegou. Ele tá uma delícia. Já tá uma delícia. E vocês sabem que... As pessoas adoram, não né? é? E adoram vocês. Gente, vou dar um obrigada, feedback, gente. de verdade, vou dar um feedback que eu acho que... Eu sou uma pessoa que gosta de feedback, então eu gosto de passar feedback para as pessoas. Recentemente eu gravei com algumas seguidoras e fãs do Você Bonita, para um trabalho que eu não posso contar ainda aqui da TV. E eu pergunto para todas, né? Mas o que você gosta que vem aqui, né? As que assistem o programa todo dia. E você é unânime, vocês são sempre citados por todas. Carol, que delícia. É impressionante. Que bom. E não é Obrigada, assim, gente. o doutor Roberto, Malu. Ai, doutor Roberto e a Malu. A gente virou um só, né? Muito legal, A gente virou parabéns, um viu? só, é um trabalho Vocês único. merecem. Obrigado, E informação para o Obrigada. público, que isso Sem que é dúvida. a oportunidade da gente falar a verdade Sim. e ajudar. E o que a gente carinho é escuta importante. também, viu? Do programa, de você, desse carinho. A gente escuta, ainda mais quando vai em consulta comigo. Fico muito Cada feliz, coisa ó. bacana, Carol, você não sabe como a gente transforma, né? Você, o programa todo, como transforma a vida das pessoas. É muito Ai, bom. gente, Somos amém. profissionais Nada que bons, pague né? isso. Que juntos, possamos né? continuar muito Verdade. e agora vivendo já o 10º ano, né? 10º. Meu Deus, como passa rápido. Uma década. Doutor Roberto, o assunto de hoje ele é importante principalmente nessa época do ano. Eu queria que você até introduzisse por que você pensou no tema e o que você acha mais importante para o público saber dentro dessa questão de um desconforto Entendi. que acaba ou com o nosso final do ano, com as festas, com as férias e às horrível. vezes até com o dia seguinte de trabalho, né? Entendi. Bom, primeiro que a gente escuta muito em consultório, né? Tem muita consulta médica marcada por esses desconfortos que estão ligados não logo em seguida, às vezes pode levar um tempo, mas ligado às refeições que a gente faz, né? Então, tem muitas queixas e eu vejo que as pessoas, às vezes, com pequenas mudanças, com pequenos toques, inclusive a gente vai dar alguns aqui, pequenas mudanças já nem precisa tomar remédio e nem procurar médico porque melhora, mas tem situações onde exige, sim, o exame complementar para se fazer um diagnóstico mais preciso, né? Tá. E depois nós vamos já pedir para a produção fazer um quadrinho aí com Com sintomas. os principais desconfortos. Vamos né? colocar na tela, Acho que alguém então. vai se identificar com algum deles, ou todos, Carol. Olha lá, e Tem tem gente que talvez dica para esteja todos, sentindo hein? todos. Na tela. Então vamos lá, ó. Após as refeições, você fica estufado e tem muitos gases? É uma queixa frequente. Sua barriga dói? Tem cólica? Tem desconforto? Fica com azia, com queimação, né? Aquela sensação desagradável? Seu intestino solta? Tem que ir ao banheiro rápido ou logo em seguida ou depois de um tempinho? Essas são as principais queixas que a gente escuta em consultório. Tá uma graça Carol. essa bonequinha. Um beijo tá. pro pessoal da computação gráfica. Que a são carinha muito da bons. bonequinha tá fantástica, gente. Obrigada. Eles conseguiram resumir realmente pela imagem Exatamente. todos esses desconfortos, né? Então a gente pode falar um por vez agora. Vamos Carol. lá. Vamos lá? A questão, então, do falar estou estufada. Então vamos lá, Carol. Primeira coisa, gente, começa com a mastigação. Quantas pessoas comem e falam, nossa, eu estufei porque mastigou pouco e comeu muito rápido. Aham. Às vezes, você só de mastigar devagar e comer mais lentamente, já passa, tá? Isso é uma dica aí para quem está sentindo isso. Outro é um quadro de uma dificuldade que o estômago tem de acomodar a comida. Vamos pensar que o aparelho digestivo é a boca, eu engulo, passo pelo esôfago, vai para o estômago digere o alimento, depois vai esvaziando esse bolo alimentar para o intestino e o intestino vai caminhando com o bolo alimentar até formar as fezes e a gente evacuar. Então, esse desconforto que a gente chama alto, como fica estufado, pode ser uma dificuldade do estômago em acomodar a comida. Tá. De não conseguir relaxar para a comida entrar e ficar ali tranquila, sendo digerida. Isso chama desmotilidade. É um quadro de acomodar o alimento com dificuldade. Algumas pessoas têm isso. Isso pode ser tratado com alguns medicamentos quando necessário. Mas ou tá até ligado- comer mais devagar. Tá ligado a algum alimento específico? Porque, penso eu, alguns alimentos, tipo, se você comer um prato de macarrão, a sensação no pós, um prato de feijoada, para todo mundo, ainda que não tenha algo Sim. nesse sentido, já Sim. sente que está estufado. Sim, até porque a gente tem que digerir o quê? Vamos pensar que a gente tem que digerir o que a gente come.
Então, tem 3 coisas aí para a gente digerir: o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, por exemplo, tem pessoas que produzem ácido clorídrico no estômago, que digere proteína, principalmente a proteína animal, em quantidades menores. Não é tão raro acontecer isso não, Carol, principalmente a partir dos 60 anos, viu, gente? Chama hipocloridria, uma produção baixa de ácido clorídrico. Quando chega o alimento no estômago, principalmente a proteína, a digestão fica insuficiente, você tem a sensação de que não está digerindo, que a comida ficou parada e você fica estufada. Esse estufamento, às vezes, surge depois, não na hora que você come. Você come, parece que aos pouquinhos vai digerindo, mas depois fica estufado. Aí pode ser uma digestão inadequada também. Você pode estar digerindo mal a lactose, isso vai fazer você ficar estufada, às vezes depois ter gases, ficar com desconforto. Você pode estar digerindo mal a rafinose, que é uma fibra encontrada no feijão, na ervilha, na lentilha, no grão de bico, no repolho. Quantas pessoas, né? Tem muitos alimentos têm rafinose, é uma lista grande. E pode ser uma má digestão também da gordura. Tem pessoas que digerem mal a gordura e também ficam com uma sensação de estufamento. Aí a gente pode falar um pouquinho mais de outros. Vamos pensar agora nos outros sintomas que as pessoas têm, principalmente dor. Né? Que dor é complicado. Cólica é complicado. Vamos segurar a dor, que eu vou para a cozinha com a Malu, a gente volta. Perfeito. E claro, daqui a pouquinho perguntinhas do público do @VocêBonitaTV, para a gente falar também das intolerâncias, né, das alergias, também. Que intolerância e alergia são coisas diferentes. Já o Dr. Roberto vai comentar. Mas este baba ganoush da minha chefe. É uma receita tão prática, tão gostosa, cara. Dá para fazer final de ano aí, servir para todo mundo. E você tem um pezinho lá, né, Malu? Malu também é brema, gente, é libanesa. Vamos então para o baba ganoush da Malu. A gente vai usar uma berinjela e aí a gente vai fazer tipo um creme. Então, para o creme, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 4 dentes de alho picados, porque o baba ganoush é um creme, né? 1 cebola média picadinha, uma pasta, né, na verdade? É uma pasta. 1 cebola média picadinha, 2 tomates picados sem sementes, sal a gosto, meia colher de chá de cúrcuma, 1 colher de sopa de tahine e hortelã para enfeitar. A gente vai usar também 2 colheres de sopa de suco de limão. Aí nós vamos para cebolas assadas, que eu adorei a sugestão da Malu, ao invés de a gente servir com torradinha, nós vamos servir na cebola. Isso. São 2 cebolas cortadas no sentido do comprimento, então em 4 partes. Sal marinho a gosto, azeite de oliva também a gosto. Isso, bem simples, Carol. Vamos lá. Uma maneira diferente de você servir, de você preparar, né? Bom, a berinjela, Carol, o que acontece? Você pode preparar ela para esse prato de diversas maneiras, tá? Você pode assá-las, né, no forno, 180 graus, até que elas fiquem macias, ou você pode colocá-las na boca do fogão. Tá. Né? Esse fogão nosso aqui, a gente não consegue, porque ele é um fogão de indução. Exatamente. Mas se ele fosse de chama, eu colocaria ele aqui, mais ou menos 2 minutos de cada lado, e eu vou virando com uma pinça, obviamente, né? Então, com a pinça eu vou virando, até que eu vou apertando, eu vou sentindo que ela tá macia. Tá bom. Legal. Ela vai chegar a essa consistência aqui. Ela vai ficar assim, bem pretinha. Bem molinha. Bem molinha. O importante é o defumadinho. Então, exatamente, Carol. Esse passo, você assar isso na boca do fogão, vai fazer com que você tenha um sabor de defumado, né? Só que tem pessoas que se incomodam também com esse sabor defumado mais forte. Tá. Então, você pode fazer uma defumada e a outra no forno, ou só fazer ao forno. Eu adoro esse defumado. Eu também gosto. Acho que faz parte do prato. Também gosto. Né? Também gosto. Então, vamos lá, Carol. Depois que eu assei, eu vou descascar ela. Então, eu vou tirar essa casca preta, tá vendo? A casca não vai. Não vai, gente. E por que a escolha desse prato ao encontro, então, do nosso tema, doutor Roberto? Até porque eu queria algo que não tivesse uma dificuldade de ser digerido. Tá. Então, eu sugeri para a Malu não colocar nada que seja muito gorduroso. Então, uma proteína animal, uma gordura animal poderia... para quem tem dificuldade de digerir, ela não seria legal. Então eu falei, Malu, faz uma coisa vegana. Vegana, tá. E com alimentos que possam ter um pouquinho de poder anti-inflamatório e que possam acalmar um pouco o estômago. Por isso que nesse prato aí tem a hortelã, a famosa hortelã, que tem efeito chamado calmante do estômago. Diminui a irritação do estômago. Que legal, então, a gente pensou Roberta. nessa estratégia aí. Sim, Carol. E outra, né? As pessoas, elas agora final do ano,
muita festa, muitas comemorações, né? A gente todo final de semana tem alguma coisa, quase todo dia Eu dei agora uma tem alguma abusadinha coisa. ontem, dancei até meia-noite. Ai, juro por Deus. Mas, gente, fala que É não bom, né? Não, gostoso, ai, né? é bom. Comer é celebrar a vida, né? Então, a ideia também de trazer um petisco para mostrar para as pessoas que dá para petiscar de maneira saudável. Né? Nem sempre um petisco vai ser gordura. É verdade, né? é verdade. Bom, e assim vamos, Carolzinha. E olha como Ó, sai facinho ó, a pele, ó, super a fácil. casquinha, né? E claro, se a gente está falando de digestão, é tirar essa casca, é melhor. Melhor. Pra digestão. Ah, não, e precisa, gente. Mesmo quando você assar, a casca vai soltar. E aí você vai tirar, tá? Ó, ela Olha, uma solta. receita bem acessível, né? Tem um valor Muito acessível. bem legal, hein? Vamos exato. fazer bastante. E ela é muito tranquila de ser feita, Carol. O pessoal em casa vai ver com a gente. Olha lá. Bom, praticamente pronta. Deixa eu só tirar aqui da minha mão. E o baba ganoush, assim, é um clássico. Aqui você está usando a receita tradicional, você modificou alguma Eu coisa? modifiquei um pouquinho. Os temperinhos para deixar um pouco mais suave. Tá bom. Ó, bom, cortei aqui. Tiro com a faca, se tiver mais um pouquinho, né, Porque essa casquinha, Carol, pretinha, ela vai deixar um sabor amargo. Tá. Então, quanto mais você tirar, melhor. Melhor. Tá? E aí, o que acontece, gente? Eu vou cortar essa Ó, minha que berinjela. molinha. Ó, ela tá bem assada, Show. né? Ó, tá vendo? Ó, vou cortar ela inteirinha. Ela tá bem defumada. E eu vou pôr aqui já No nosso travessa. na minha travessa. Então, perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Perguntinha para o Dr. Roberto, da Simone, um beijo, Simone, obrigada. Café, será que pode dar queimação? Bom, hoje no nosso quadro Sabor e Saúde, Dr. Roberto e a nossa chefe Malu Lobo, estamos falando de desconfortos abdominais. E aí, claro que a nossa receita vai ao encontro, mas a gente deixou uma perguntinha do público para o lá. Dr. Roberto. Pergunta da Simone, café pode dar queimação? Pode, Simone, infelizmente, né? Não todas as pessoas dependem da quantidade, mas o café estimula a produção de ácido clorídrico, que pode deixar o estômago muito ácido e isso vai dar queimação, principalmente se tiver refluxo, que a gente já vai falar o que é. Mas pode sim, Simone. Então, se você percebe que com café dá queimação, evita, ou toma uma quantidade muito pequenininha, porque pode ser até indicação de que você está com ou refluxo, hérnia de hiato ou gastrite, que a gente já vai falar já já. Muita gente sai do jejum com o café, né? É verdade. Quase todo mundo, vamos pensar Quase assim? todo mundo. Amo Então, café, gente. pode ser complicado nesse Pode, sentido, né? pode. Ficar a noite inteira sem comer, aí você acorda, a primeira coisa que você toma é o café. Toma um café. E se fumar um cigarro, então, ixi, aí, Nossa, Deus aí me é livre. que pior. É a bomba, pum, explodiu. Aí é terrível. Morre, né? Já morreu. Vamos, Malu. Estourou o pulmão. Bom, Carolzinha, então a minha berinjela defumada está aqui. Tá bom. Já cortada, né? Já cortei, vocês viram, Dá uma tá? amassadinha? Exato. Aí o que acontece, gente? Nesse passo, esse passo é meu, tá? Na receita tradicional, as pessoas, em geral, elas colocam aqui cebola crua, um pouco de alho e suco de limão. Tá. Eu acho que fica um pouco pesada, fica, né, com um gosto mais forte, principalmente agora que você vai servir como um petisco, numa festa. Não é legal a pessoa ficar com aquele bafinho, né, de cebola crua. Então a gente vai dar uma leve refogada, tá? Então eu tenho aqui a cebola, minha cebola tá picadinha. Vou dar Isso eu uma... aprendi com você. Refogar mesmo que você acrescente e que não precisasse, enfim, sempre refogar, né? Sim, porque ela fica mais suave, né? O sabor dela fica mais suave. Ó. Que delícia. Então, isso eu vou fazer. E o que eu vou colocar aqui também, gente? Um pouco de tomate picado, que na receita tradicional também não vai. Tá. Só que eu acho que também combina muito. Verdade. Fica um prato mais leve, não fica um prato tão pesado, né? E é só um pouquinho de tomate realmente. Tomate dá sabor, né? Dá muito sabor, Carolzinha. Aí. Ó, você dá uma pequena e leve refogada. Vou colocar a cúrcuma aqui para nós ativarmos. No refogado. No tradicional acho que não vai cúrcuma, né? Você aproveitou pra já incluir também. Pra ficar mais funcional. Você vai falar da cúrcuma, Carol. doutor Roberto? Ela tem poder anti-inflamatório, Carol. Então, se ela é um anti-inflamatório natural, ela pode diminuir a tendência da inflamação do estômago. Tá. Se você tem uma gastrite, por exemplo, às vezes um alimento com poder anti-inflamatório é uma boa. A cúrcuma entra aí. É um alto poder anti-inflamatório. Muito benéfico. Então eu vou deixar aqui, Carolzinha, baixar um pouco, tá bom já. Tá bom? Tá bom. E aí, o que acontece? Quando você deixa o alimento suar,
né? Se o fogo não está muito alto, ele acaba soltando os líquidos dele e ele vai trazer muito mais sabor para o nosso prato. Tá bom. E é isso que a gente quer. E outra, né, gente, a gente está falando de saúde, a panela tem que ser boa. Não adianta pegar uma panela ruim ou uma panela de alumínio, né, que vai passar esse alumínio para a comida. Então é importante também que você cuide dos detalhes. Ó, Carolzinha, praticamente nosso refogado está pronto. Pronto. Com uma berinjela vai render assim... Horrores. Horrores, olha isso. Ó, que legal. Vou colocar aqui. E nosso prato já está ficando pronto. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Beijo, Lê, obrigada. Minha mãe tem dificuldade para digerir grãos e trigo. É verdade que existem enzimas digestivas para utilizar? Quais seriam elas? É que pergunta legal, doutor Pergunta Roberto. bacana. Os grãos, provavelmente, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, né, que são os grãos. Tem sim, a rafinose está presente nesses grãos e nós humanos, ninguém tem uma enzima chamada alfa-galactosidase que digere a rafinose. Alguns animais têm, nós não temos. Puxa. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de digerir grãos. Existe sim essa tal alfa-galactosidase, não é nome comercial, é o nome da enzima digestiva. No Brasil já tem para comprar na farmácia com orientação médica ou do nutricionista. O trigo também tem rafinose, Carol. Agora, se você tem má digestão do trigo ou tem problemas com o trigo por causa do glúten, estão se estudando algumas possibilidades de enzimas que digerem o glúten. No Brasil, a gente não tem ainda a possibilidade de comprar direto em farmácia. Parece que é uma matéria-prima que está surgindo, alguns países já têm, mas está numa fase que a gente não encontra tão facilmente, não. Então, na questão do trigo, é melhor evitar. Né? Se sente muito desconforto, não coma todo dia, né? Existe o celíaco, Carol, que é outra história. Aí eu acho que foge a pergunta. Se você é celíaco, você não pode com trigo. Então, vamos falar agora, do diagnóstico do celíaco, então, porque às vezes a pessoa sente há um tempo, mas também não sabe como é que ela chega no diagnóstico e encontra ali. Você é celíaco, então não pode comer mesmo. Eu acho legal a gente comentar. É um caso até recente, né? A cunhada do meu filho começou a ter queixa, foi me procurar no consultório, primeiro com dor, desconforto, cólica, o intestino soltando um pouco. E o diagnóstico final foi através de exames, não tem como fazer o diagnóstico definitivo sem ser com exames, como doença celíaca. Tá? Então, realmente, às vezes começa de uma maneira discreta, não começa com uma diarreia, com sangue, como é um quadro mais avançado. Mas a pessoa começa a ter, às vezes, uma anemia, porque absorve pouco ferro, quem tem problemas com glúten. E o grande dilema, Carol, é que existe o hipersensível ao glúten, chamado não celíaco. Esse é difícil o diagnóstico porque não tem exame que comprova, é só observação. Então, de tudo que a gente está falando hoje, quer testar se você é hipersensível ao glúten, evita por um mês. Né? Fica um mês sem, eu sei que é difícil, não é fácil, mas se você perceber muita diferença no estufamento, na dor, no intestino, nas fezes, aí óbvio que você pode ser um hipersensível. Volte a comer para ver se realmente é. Se for, vai voltar a comer, vai ter problema, vai ter o mesmo sintoma. Aí procure médico, né? Procure um bom profissional para fazer isso com orientação profissional. Não dá para fazer isso sem... Se eu sou, o que eu faço então? O que eu evito, o que eu como no lugar, aí entra o nutricionista, entra o médico para ajudar. E eu acho que a parte mais complicada da história é porque o celíaco, então, hoje a gente já tem um exame que vai dar lá positivo que a pessoa tem a doença celíaca, ok? Sim. Quem tem hipersensibilidade, como você colocou, o resultado vai sempre dar negativo, mas a pessoa vai sempre ter o sintoma. Sim. Então, é exatamente isso. O diagnóstico tem que tirar é clínico. E fazer o teste, Fazer né? o teste. É eliminação, depois provocação, Carol. Com orientação profissional, com médico e nutricionista do seu lado. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela. Olha lá. Obrigada, Marina. Um beijo pra você. Síndrome do intestino irritável. Se enquadra ao assunto... Na mesma sintonia, né, doutor Roberto? Ah, esse assunto. Síndrome do intestino irritável. Se enquadra, então? Se enquadra, né? Sim. Esse tema daria uma pauta isolada, só de intestino irritável. Enquadra, óbvio. A gente chama de intestino irritável quando não tem nenhuma doença real, não tem verme, não tem gastrite, não tem colite, tá tudo ok. Vai, às vezes, fazer até colonoscopia, não dá nada e o paciente queixa que ou alterna intestino preso com intestino solto. A gente chama de dismotilidade, um movimento do intestino alterado. Tem pessoas que comem e logo em seguida tem que ir para o banheiro. O intestino solta, passam muito sufoco. Isso é típico do intestino irritável. A princípio,
Para a nutrologia, a gente considera isso uma alteração da microbiota intestinal. O problema está lá na porta de entrada. A gente chama de disbiose. É uma alteração de boas bactérias no intestino que ficam em níveis menores, as ruins crescem um pouco mais, por uso de agrotóxicos, por uso muito frequente de antibióticos. Parece que o estresse emocional influencia, por isso que a medicina acha que intestino irritável é só estresse emocional, só acontece quem é ansioso, estressado, dorme mal. Mas não acho que seja só isso, não. Provavelmente é uma alteração da microbiota intestinal que pode ser melhorado com uma alimentação correta, com bebidas probióticas, com kombucha, com kefir da vida, porque melhora a microbiota. Prescrição de probióticos a gente pode prescrever, mas intestino irritável cabe nessa pauta, sem sombra de dúvida, que é intestino soltar depois que come, né? E ter dor, né? Agora tem que procurar médico se você tem esse sintoma de tô comendo, doer, barriga que dói com frequência, é procurar médico, Carol, porque pode ser uma gastrite leve, como pode ser uma úlcera, como pode ser avançado, né? um quadro mais agressivo. É uma coisa que as pessoas não falam, Carol, mas verme é uma coisa tão comum. Parasitose intestinal, às vezes e as pessoas elas já pensam logo numa doença séria e não pensam que elas podem estar com verme. Uma vez por ano é recomendado, não é, doutor Roberto, nas crianças e nós adultos também. Fantástico você tocar fazer uma limpeza. Persistência de dor é igual procurar médico. Cólica, dor, pedra na vesícula, come. Depois de um tempinho começa a dar uma cólica, a dor às vezes irradia para as costas, para o lado direito aqui da barriga, pode ser pedra na vesícula e tem que ser, às vezes é um quadro cirúrgico, né? Então, dor não é legal, tem que procurar médico. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já já a gente vai para o grande finale da receita da Malu. Exato. Continuamos com os nossos assuntos aqui com o Dr. Roberto. De volta com o nosso Você Bonita nessa segunda maravilhosa, começando a semana com eles no nosso quadro Sabor e Saúde, ou coisa boa. E chegamos num ponto muito bom da receita. Isso, e quem perdeu esse passo foi o seguinte, nós colocamos a nossa berinjela na boca do fogão para ela ganhar um gostinho de defumado. E aí cortamos, tiramos a casca preta, cortamos, coloquei aqui, fiz um refogadinho de cebola, alho e tomate, tá? O tomate ele é opcional e um pouquinho de cúrcuma para trazer um pouquinho mais de antioxidantes, né, doutor? E agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o tahine, né? Terrine. O tahine. Não, tahine. Terrine é o prato. Tahine é o tahine. Tá isso. Isso. Sempre confundo. O tahine é a pasta de gergelim, né, que nós vamos usar. Tem que ser um de boa qualidade, né? E ele, para esse prato, Carol, ele dá toda a diferença, tá? Então, nós vamos colocar ele aqui pra gente começar a misturar. Vou colocar também suco de limão, tá? O limão, Carol, ele melhora muito. Nossa, mas esse limão parece que tá saindo. Tá seco. Tem mais limão aí, gente? Não, mas deu, ó. Tá dando. Que coisa, né? Será que secou aqui do estúdio? Ele tá com preguiça de sair na segunda. Nossa. Não, mas saiu, Mas, gente, Malu, eu acho que o pezinho no Líbano tá exatamente no tahine, Você né? tem diversos sabores aqui, né, Carol? Você tem aqui o sabor do tahine, você tem o sabor do defumado, você tem a picância do limão, né? Quer dizer, tá tudo aqui dentro, ó. Vou colocar um pouquinho de sal, né? O sal é um realçador de sabor, lembrando que a gente não deve exagerar o sal. A gente tem muitos sabores aqui. Vou colocar, Carolzinha, hortelã. A hortelã, além de estar na pauta do Roberto, ela traz um sabor muito diferenciado para esse prato. Então, é muito interessante a gente colocar. Você pode picar na faca e você pode cortar com a mão, que eu acho que o sabor fica diferente. Tá? Nossa, e é um pouco a gosto, porque não é todo mundo que gosta, né? E aí, como é um realçador de sabor, gente, a gente precisa entender que a gente não pode exagerar. Tá. E agora é misturar, e a minha receita está pronta, Carol. Essa receita, o meu baba ganoush está pronto. Se a gente quisesse bater, pode? Para quem gosta de deixar, enfim, não ver alguns ingredientes, não ver o colorido? Você pode, eu não gosto, eu acho que vai ficar com uma aparência ruim. Você pode fazer, amassar mais com o garfo. Tá. Amassar bem, amassar. É um trabalho mais manual. Por quê? Porque ao bater, ele vai virar meio uma sopinha, não vai ficar legal. Ele vai ficar mole, né? Isso, tá? Aí. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Aproveitem, hein? Aí, ó, falando dela, Fabiola, um beijo pra você. Eu falei de você pro Dr. Roberto e pra Malu, que você faz as suas marmitas, que eu conheci a Fabiola, uma graça, e vende as marmitas. Então, ela quer saber, Maluzinha? Já já você vai contar. Quais alimentos ou temperos que tenham o mesmo princípio que a gente pode acrescentar pra variar o sabor da nossa baba ganoush? Ervas, né? A gente pode brincar aqui com um alecrim, você pode brincar aqui com
colocar um pimentão, né? Só que o pimentão já tem um problema de você Para quem ficar um pouco digere mal, né? indigesto. Tem pessoas que digerem normalmente, Exato. aí não tem problema. Você pode brincar como eu tô brincando, aí já só nas finalizações. Por quê, Tá. gente? Porque esse prato é um prato típico, né? Ele é um prato típico então, da culinária árabe. Ele tem a berinjela como ingrediente principal. Já vi pessoas fazendo com a abobrinha, só que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Para esse prato é isso. E você pode brincar, então, com outros sabores. Uma cebola, por exemplo, caramelizada para fazer a finalização, que é o que eu vou usar. Né? Um pimentão assado. O pimentão assado, ele vai diminuir também um pouco dessa potência, tá? Maluzinha, você tem que preparar então agora a cebola, Vou preparar certo? a cebola, amassei bem o meu creme, você vai ver que ele tá bem super amassado aqui, tá? Adoro. Bom, vamos lá, gente. Tenho a minha cebola aqui, vou cortar aqui. Adorei essa ideia. Pra servir, Carol, tudo de bom. Super legal. Até Super. quibe cru eu como com a cebola assim, Ó. no lugar da torrada. Corta ao meio. Esse pretinho aqui era do nosso casquinha. O que eu vou fazer, Carol? Um pouquinho só de... Ah, deixa eu te ajudar a Olha aumentar, aqui. porque eu abaixei aquela hora, não sei se ela tá quente tá, ainda. tá assim que eu deixei esquentando. Deixou? Tá Deixei, bom. Vou tá? deixar aqui no 5. Isso. Vou Espalho sentar. aqui. O Ficar que eu só vou assistindo. fazer, gente? Eu coloco o sal direto aqui na panela, Ah, tá? que dica boa. Pimenta do reino também poderia colocar aqui. E ó, vamos aumentar? Pode. Pode colocar, acho que no 9, Malu. Aí. Ai, que demais! Ó, e ela vai ficar douradinha, Carol. Vou É deixar aí que ela você aqui. faz, então, na Sim, panela? pode ser aqui e pode ser no forno também. Cebola assada no forno, Carol, você coloca ela inteira, ela fica deliciosa. Depois você coloca ela inteira, assim, temperadinha, coloca um pouco de azeite, sal, pimenta por cima. Corta só as 2 bandinhas dela, como eu fiz, ao forno, mais ou menos 30 minutos, gente. Depois só cortar ao meio e servir. Fica deliciosa. Que delícia. Que tá? receita acessível, né? Já tem Super. perguntinha pra você, doutor Vamos Roberto. Olha lá, já a gente vai montar o prato pra experimentar. Mas Isso. antes, pergunta da Márcia. Um beijo, obrigada. Tomar probióticos diariamente pode reduzir o desconforto causado pela má digestão? Pode sim, Márcia. O cuidado só é que se o probiótico começar, que são lactobacilos, né? São micro-organismos, né? Se proliferar muito, aí se você estava se sentindo bem, está tomando probiótico, está tudo bem, e do nada começou a ficar até muito estufada, é sinal que passou do ponto, dá uma pausa. Tá? Mas o uso, sim, diário, é muito saudável, não só o probiótico, como alimentos ricos em fibras também, né? Porque a gente precisa alimentar esses micro-organismos com alimentos ricos em fibras, né? Então tem que ter também casca das frutas, legumes, verduras, né? Para poder também alimentar esses probióticos que você está tomando. Mas é uma boa dica, sim, sem dúvida, eu acho muito saudável. Eu já ouvi, doutor Roberto, que falando em probióticos, então, a gente tem que mudar essas cepas. Então, se a pessoa está tomando 3 meses, por exemplo, que foi de uma orientação médica, de uma manipulação de algumas cepas, né, desses probióticos. Aí, ela não pode aumentar tanto o tempo das mesmas cepas, tem que trocar. É verdade isso? É melhor, porque é uma variedade. Hoje tem mais de 2.000 espécies diferentes dentro do intestino. A medicina começou a dominar, pelo menos dominar em saber o que ela faz, para que ela está aí, qual a função dela. Tá. Pelo menos umas 40 cepas consideradas interessantes. Ai, que legal. Tá? Então, se você ficar só com uma, por exemplo, a cepa acidófila, que é a mais estudada, foi a primeira cepa a ser estudada como probiótica, né? Que vieram aquelas bebidinhas fermentadas, né? Que era enriquecido com esse tipo de probiótico, né? No leite materno, é uma cepa chamada bífida. Tá. Hoje se sabe que a cepa acidófila é muito legal, mas se ela proliferar muito, ela começa a fermentar demais a fibra que você come. Entendi. Aí estufa. Então tem que variar, Carol, concordo, né? Vai fazendo a variação com orientação médica e de nutricionista também. É uma boa estratégia, sem sombra de dúvida. Tá aí. Tá? Vamos colocar mais uma perguntinha do público, porque daí a gente já parte para os alimentos que vão Vamos lá. ajudar. Eu quero na tela fazer que um escreveu pra resumão. gente. Olha lá, Vânia, que foto linda, um beijo. Acordo sempre com a barriga inchada. Aí como uma batata crua e ameniza, mas não passa o que seria. Nossa, que Caramba, interessante, batata diferente. crua. Eu Só já- tem uma pessoa que eu conheci com a batata crua que eu não posso contar, contou pra gente outro dia, né, Ivaí? Lembra, Saulito? Entendi. Ai, aqui, que trabalha aqui comigo, eu não vou contar, não. A batata crua não é muito frequente, não. Eu A gente, minto. para Pode ser um- digerir o amido cru da batata, a digestão é até um pouco mais dificultada, né? Ou ela tem alguma irritação no estômago, quando chega algum alimento, dá uma aliviadazinha, porque
tampona que a gente fala, tampa um pouquinho, aquela, se tiver com a gastrite, não é, o intestino um pouco irritado, o estômago muito irritado, tem alimentos que às vezes acalmam um pouco, momentaneamente, que nem tomar leite. Fala, diminui minha azia tomando leite, só que depois a azia volta dobrada. Então, eu realmente não consigo te explicar por que você se sente melhor com uma batata crua. Agora, posso dizer que 90% das pessoas que têm uma irritação no estômago vão se sentir melhor com alimentos mais alcalinos. Quando você produz muito ácido clorídrico, tem gastrite, uma acidez muito grande. Então, a gente vai falar já já dos alimentos que alcalinizam seu estômago, né? Aquele famoso suco verde no café da manhã, para alguns é uma maravilha. Escuto no consultório, eu tomo meu suco verde e eu não tenho azia, fico com o intestino funcionando melhor, eu não fico estufada, mas prometo pesquisar e depois coloco na minha rede social o porquê da batata crua te trazer um alívio. Realmente é muito diferente essa queixa ou esse detalhe seu. E te tem dou que uma investigar resposta, porque ela está acordando com a barriga inchada. Ah, sim, lógico, ela deve estar tendo... Aliás, um macete aqui, rapidinho para vocês. O errado é a gente produzir ou pouco ou muito ácido clorídrico. A gente não pode... O ácido clorídrico é um suco digestivo que a gente tem que produzir para digerir os alimentos, principalmente a proteína. Então, a gente não pode produzir nem muito nem pouco, tá? A gente tem que produzir uma quantidade normal. Então, as pessoas normoclorídricas produzem quantidades adequadas. Tem pessoas que produzem menos e são hipoclorídricas. Essas não digerem bem proteína e ficam estufadas. E tem pessoas que produzem exageradamente, são hiperclorídricas, produzem ácido clorídrico muito intensamente. E é ácido e começa a ter muita queimação, muita azia. Quer saber se você tem um ou outro? Um macetezinho. Se der alterado, procure médico. Pega uma colher de chá de bicarbonato de sódio, compre em farmácia, joga em 100 ml de água filtrada, tá? Mistura. Acordou, antes de tomar o café da manhã, toma esse 100 ml com água com bicarbonato de sódio. Se você é muito hiperclorídrico, produz muito ácido clorídrico, a reação do bicarbonato com ácido clorídrico começa a dar gases, você vai arrotar. Você vai ter uma eructação, que é o termo científico, tá? Se dentro do primeiro minuto você já começar a arrotar, você é hiperclorídrico. Se você levar mais de 3 minutos para dar o primeiro arroto, você é hipoclorídrico, você produz menos ácido clorídrico. E para você ser tudo bem, o equilibrado, que tá tudo certo? Entre 2 a 3 minutos você vai dar o seu primeiro arroto. Entendi. Tá? Show de bola. Isso é um teste caseiro. Deu alterado, vai procurar médico para ver o que é. É demais, né? Vamos mostrar a cebola da Malu, ela tá recheando. Vamos lá, vem Mostra cá, como Carolzinha. é que você recheou. Bom, gente, ó, peguei a minha cebola aqui, deixa eu tirar ela daqui. Tem a minha cebola, ela deu a queimadinha dela, olha só que beleza. Que delícia. Né? Super fácil, gente. Corto ao meio, ó. Corto ao meio. E aí, eu vou desfolhar ela, Carol. E ela desfolha super rápido, ó, super fácil, tá vendo como é que ela desfolha? Várias barquinhas que a gente faz, então. Isso, você vai fazer várias barquinhas, Carol. Tenho a minha barquinha aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho da minha baba ganoush nela. Opa, eu peguei até muito. Ah lá, que bonitinho, vou pegar menos, para ficar um trabalho delicado. Ai, mas Malu, eu vou ficar preenchendo uma por uma. Você não precisa, você pode deixar as cebolas todas já assim cozidas e defoliadas num pratinho ao lado. Tá. E a sua baba ganoush ali num potinho maior. E cada um vai se servir. Vai se servir. Ó, e aí Ai, você que tem lindo! aqui. Bom, o que eu fiz? Vou colocar um pouquinho de hortelã. O doutor roubou todos os meus verdinhos. Vou colocar mais uma perguntinha na tela enquanto a Malu vai Tá aqui, ó. achando os verdinhos. Ó, Meus tá na nossa verdinhos, mesa. cadê meus verdinhos? Quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem. Ariadne, obrigada, um beijo. Ah lá, quem tem doença autoimune pode ter queimação e refluxo e diabetes. Minha mãe é diabética. E vamos, porque experimentar esse prato de Malu, ô delícia! Vamos aproveitar e responder a perguntinha da Ariadne. Ela comenta aí da doença autoimune, se pode ter queimação, refluxo, e ela cita a questão de diabetes, se tem algo relacionado. Na verdade, não. Com diabetes, não. Com doença autoimune, sim. Né? O diabetes não tem influência na questão da digestão. Né? Tem um quadro muito raro, que é um quadro avançado de diabetes, que é uma alteração do intestino, que pode começar a soltar demais. Mas isso é muito raro de acontecer. Doença autoimune, não. Você pode ter uma intolerância maior para alguns alimentos.
Você pode ter uma doença autoimune que piora quando ingere lácteos, quando ingere o glúten, quando ingere a soja, a genisteína da soja, que são proteínas que o sistema imunológico pode interpretar como invasor. Embora isso seja polêmico, ainda falta estudo, pode ser que tenha alguma correlação sim, né? Não provavelmente só com azia, com queimação, mas com desconfortos abdominais, né? Dependendo do alimento que come. Dá tempo de mais uma perguntinha, a gente vai falar desses alimentos aqui, ó. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Caio. Um beijo. Quais alimentos, então, devo introduzir na minha dieta para aliviar esse estufamento abdominal? Então, vamos lá. Deixa eu fazer um resumão rápido, que aí a Malu encerra mostrando o quadro dela. E eu já vou comendo. Vou falar de um modo já rápido. Comeu... Se você come, fica com o estufamento. Se o estufamento é muitas horas depois, comi 1 hora depois eu estou estufado. É má digestão de lactose, então vai ingerir enzima digestiva e alimento probiótico. Né, kefir, um kombucha, vai te ajudar muito. Se você tem refluxo, come e sente que parece que a comida volta, refluxo, tem que procurar médico para conseguir melhorar. E a queimação de estômago diminui com vegetais verdes. Então, aquele suco de couve, suco de agrião, suco de rúcula, de manhã pode te ajudar na gastrite. Isso é uma dica alimentar. Tá com a barriga maior porque tá gordinha, tá barriguda, pode aumentar refluxo. Então você pode também ter que diminuir um pouquinho o seu abdômen, fazer atividade física e emagrecer um pouco, isso pode ajudar muito. Se você digere mal a proteína, isso acontece com quem é hipoclorídrico, vai no churrasco, come uma carninha ou depois de um bife fica estufado, parece que não digere bem a proteína, tem frutas que têm enzimas digestivas, por exemplo, o mamão e o abacaxi. Legal. Eu tô com gastrite, o abacaxi não, aí calma, tô falando de digestão ruim do alimento. Aí entra um abacaxizinho aí para ajudar depois de comer um bifezinho, tá? Para poder melhorar a digestibilidade. E se está tendo dor, cólica, vai no médico, tem que fazer um ultrassom, pode ser pedra na vesícula, se tem que fazer às vezes uma endoscopia para ver se não é uma gastrite, uma úlcera, tá? Soltar o intestino toda hora está errado, às vezes tem que fazer exame sim para ver se tem verme, se tem uma colite, se tem algum quadro mais agressivo onde o tratamento médico é fundamental. E no fundo, né, doutor Roberto, a gente precisa também, eu digo isso sempre e é verdade, as pessoas precisam se conhecer. Sim, sem né? A gente sabe o que faz bem pra gente e o que sim. muitas O corpo vezes fala, não faz. né? Não tem O corpo fala, o mesmo. corpo diz, se percebe diferença com algum alimento, fica atento. Evita por alguns dias para ver se não é ele. Eu evitei tal alimento e meu sintoma continuou, então não é ele. Então vai testando, vai se observando. Né? Tem muita gente com enxaqueca. Com enxaqueca, né? O tema comer e ter desconforto, vixe, dá muita coisa aqui. Deixa eu só falar agora rapidinho do meu prato. A gente já comeu, né? Não tem nem o que os meninos mostrarem aqui, porque a gente queimou largada. Que delícia. Então, é interessante ver que é uma entradinha leve, né? Um petisco saudável. Você vê que nós evitamos o uso do pão. Às vezes as pessoas servem com torradas, ou a não ser que você faça uma diferente realmente, né, mais com sementes, etc. A cebola é um excelente acompanhamento, né? Você vai fazer ela do jeito que eu expliquei. E você viu que no final eu terminei com um crisp de cebola. Ai, tava muito bom isso. E isso dá toda a diferença do prato, Como que você fez, Maluzinha? Esse é cebola, você coloca numa frigideira boa como essa e vai fritando e fritando e fritando e deixando ela soltar o próprio líquido dela até ela ficar douradinha. E aí você reserva, abre num pratinho, deixa ela secar bem e aí você usa como se fosse uma farofinha. Quer dizer, sabor e saúde, gente, dá para aliar os dois, só saber preparar, né? Eu concordo e quero agradecer. Eu amo poder estar com vocês. Carol. Eu sei que o público agradece. Foi a última participação deste ano ao vivo no Você Bonita. Mas, doutor Roberto, Malu estarão aqui no dia 5, certo? 6. A primeira ao vivo. No primeiro ao vivo de 2020, com a minha querida amiga Camila Galete. Eu vou prolongar um pouquinho mais os meus dias. Eu volto dia 13, mas vocês voltam com a Cá, que já tá ali no coraçãozinho firme e forte para receber essa dupla maravilhosa e todo esse público incrível. Gente, quem quiser saber mais, tem que entrar no Instagram dele, siga, o Dr. Roberto coloca vídeos, a Malu coloca umas receitas, quero matar ela, sabe aquele horário da fome? Ela bota bem aquela receita, pois é, mas vale a pena seguir. Vai lá, @doutor_Roberto Navarro, doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Isso. E no de Maluzinha, @chefe Malu Lobo, também tudo junto. @chefe Malu Lobo. Ano que vem com muitos cursos e muitas novidades. E sexta-feira agora em Caxambu, aí em Minas, viu? Sul de Minas, me aguarde. Sexta-feira agora, atendimento do Roberto Navarro aí pra vocês. Segundo atendimento lá. Que legal. Você queria tanto, né, doutor Roberto? Sim, muito bom, tá parabéns. Obrigado. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, quem quiser saber mais, Tchau, gente. siga, entre em contato, manda mensagem, que eles são ainda tão gentis.
feliz e sempre respondem. Sem dúvida. E eu vou dar um Feliz Natal para essa minha amiga. Obrigada. Nos vemos, obrigada por tudo. E parabéns. Deixa mais uma ali pra mim, viu? Que nem deu pra ser feliz. Querido, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Sempre pra pelo família convite. maravilhosa, pras crianças. Um beijo nas crianças. Sempre. Até, meus queridos. Tchau, tchau, Beijo, gente. beijo. Tchau.